Pessoal, boa tarde. Todos me ouvem? Vamos dar início, então, ao nosso evento. Bom, vamos lá. Dando início, então, ao Code Talk FCT Unesp, promovido pelo curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente. Nós oferecemos boas-vindas aos estudantes do curso e também para a comunidade externa que está nos assistindo via transmissão do YouTube. Aqui a gente queria deixar também um salve especial para os calouros do nosso curso, que estão ingressando aí agora, é a primeira semana de atividades, e estão contando com esse evento, então, para começar a graduação em Ciência da Computação. Falando mais um pouco sobre o nosso evento, de hoje até sábado, a gente vai ter uma série de palestras e bate-papos com profissionais de diversas áreas de TI. E para falar um pouquinho, então, de alguns assuntos para a nossa área. A gente vai iniciar o nosso evento hoje com a presença do Fábio Akita. Obrigada, Fábio, por estar aqui com a gente hoje. Opa, eu que agradeço o convite, espero que os alunos estejam animados para começar a graduação, um longo caminho que se começa aí, boa sorte para todo mundo, muito esforço e muito estudo aí. Sim. Só introduzindo, então, o Fábio Akita, ele é cofundador da boutique de software CodeMiner 42, foi organizador de grandes eventos de tecnologia, como o RubyConf e IDConf. Destaca-se pelos seus conteúdos no YouTube, no canal Akitando e no blog Akita on Rails, difundindo tecnologias e metodologias de aprendizagem. Quem não acompanha já vai dar uma olhadinha lá no canal do Akita. Vamos falar um pouquinho, então, da dinâmica dessa nossa atividade, né? Esse é um bate-papo com o Fábio. A gente colheu previamente algumas perguntas entre os alunos do FCT Unesp e a gente vai começar repassando essas perguntas. Ao longo aqui da exposição do nosso convidado, vocês podem mandar perguntas no chat, que depois de a gente vencer essas primeiras perguntas, a gente vai, então, repassar essas que vão chegando para a gente durante o bate-papo, tá? Então, os alunos da Unesp que estão presentes na chamada do Google Meet vão poder abrir o microfone ou, então, se preferirem, mandar as mensagens no chat. E quem está no YouTube também consegue mandar no chat, que a gente vai tentar repassar aqui para o nosso convidado. Então, eu vou repassar, começar já repassando as perguntas para o Fábio. Você quer acrescentar alguma coisa? Ou a gente pode já dar início? Vamos dar início e vamos ver como é que vai indo. E fiquem à vontade, galera. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer perguntas, vão mandando que eu estou olhando aqui o chat também. Tá certo. Vamos lá. Vamos começar. A primeira pergunta do Carlos. Como adaptar seu aprendizado teórico para um ambiente empresarial? Tá, então, acho que vale a pena, antes de entrar na pergunta, dar um minuto de introdução. Que muita gente me conhece pelo canal Akitando, vocês já devem ter ouvido falar que eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, e quem acompanha o canal lá, a ideia do canal ele foi feito para vocês poderem ver do começo ao fim todos os vídeos. Ele não é um canal daqueles tipos que só os vídeos mais recentes é que são úteis e os outros vocês não precisam ver. Na verdade, a ideia é que ele seja um conteúdo inteiro. E lá no começo do canal, inclusive, eu explico várias coisas de como eu comecei minha carreira, lugares que eu trabalhei, experiências que eu tive. Então, discussões sobre faculdade, sobre como aprender. Então, vale a pena olhar, inclusive, os vídeos mais antigos que eu falo um pouco sobre isso. Respondendo a pergunta sobre aprendizado, isso é complicado por causa do seguinte: é muito difícil
teórica, só na teoria você aprender como de fato funcionam projetos no mundo real. Só quando você realmente participa de projetos no mundo real é que isso acontece. Por outro lado, para você ser útil no projeto real, você precisa ter uma certa base teórica também. Então, sempre tem aquele dilema de até onde eu devo estudar, a partir de que momento eu começo a trabalhar. Então, não é uma questão muito fácil de resolver. Quando você entra na faculdade, então, falando especificamente da turma de vocês, Ciências da Computação, é uma base extremamente importante. Na verdade, não ter a base que vocês vão ganhar agora leva muitas pessoas a bater num teto muito rápido e ter dificuldade de evoluir a partir daí. Então, é chato porque é primeiro a base de conhecimento é grande, então vocês vão aí, eu imagino que o curso de vocês são o quê? 4 anos? 5 anos? Qual o tamanho do curso? 4 anos. Então, 4 anos é bastante coisa, parece bastante coisa, e ainda assim, isso é o que eu chamo de a base. E essa base que vocês vão ter, quando entra no trabalho, você não vai usar quase nada dele. Então, ele é extremamente frustrante, porque você vai aprender estatística, probabilidade, cálculo, álgebra, aí você vai aprender base de sistemas operacionais, teoria dos grafos, processos estocásticos, um monte de coisas que no dia 1, quando você vai entrar num projeto, o pessoal quer que você faça uma tela em React, quer que você faça um back-end em Laravel, quer que use um banco Postgres, quer que suba na AWS, e nada disso você vai ver num curso de ciência da computação. Então, é complicado. Por outro lado, quando o projeto evolui, você está numa posição de mais responsabilidade, você vai começar a ver coisas como performance, coisas como otimização, coisas como melhores arquiteturas, melhores algoritmos. Aí todo aquele conhecimento que você aprende na faculdade começa a fazer sentido. Quando você vai aprender machine learning, data science, tudo isso, se você não tem essa base, vai fazer falta. Então, o maior problema é quando fazer o salto. E não tem um momento, para cada pessoa vai ser diferente. Por isso que durante os vídeos eu falo bastante que é importante que você faça o estudo teórico, mas misture com um pouco de prática. O misturar com um pouco de prática, o dia a dia de projetos de programação é basicamente quebrar e consertar coisas. No fundo, é isso que a gente faz o dia inteiro. Como programador, toda vez que você começa a fazer alguma coisa, seja num projeto novo ou um que já existe, você começa quebrando as coisas e daí consertando. Para fazer isso, você não precisa esperar entrar numa grande empresa, num grande projeto. A grande vantagem hoje em dia, que eu não tive na minha época, é que a gente tem hoje coisas como GitHub, GitLab. Então, se você procura, por exemplo, eu que sou da área de Ruby on Rails, que é uma coisa que eu gosto bastante, é um framework web, tem dezenas. Você tem hoje Laravel, tem Django, você tem Next.js, você tem Spring Boot, todos eles são frameworks. E existem várias aplicações feitas nesses frameworks. Então, se você entra numa grande empresa, seja lá, por exemplo, um iFood, eles usam bastante Node.js. Se você entra, sei lá, num e-commerce, eles devem estar usando Laravel. Agora, você pode achar vários exemplos de aplicações de verdade feitos nesses frameworks que são comercialmente usados no GitHub. Se você procurar Real World Application, de aplicações de mundo real, você vai achar vários links que listam aplicações feitas nesses frameworks que vocês podem baixar na máquina de vocês, tentar fazer rodar, que já esse primeiro passo já é uma coisa que a maioria não consegue fazer, e em cima disso começar a mexer nesse aplicativo, começar a quebrar ele. Quebrar das formas mais básicas, tipo, vou mudar o título da primeira página, parece fácil, mas dependendo do frame, se você nunca viu o framework, você vai mexer no lugar errado, ele não vai funcionar, você vai quebrar, e nesse processo de quebrar e fazer consertar é que você começa a exercitar como de fato funciona. Então, por exemplo, se você participa de comunidades online, existe um software muito conhecido chamado Discourse. Discourse é um fórum, é que nem eu não estou lembrando um exemplo real agora, mas tem várias comunidades usam o Discourse como o fórum
para a comunidade de fazer threads de perguntas e respostas e assim por diante. E o Discourse é uma aplicação open source que você pode baixar, ele tem diversas formas de você instalar num servidor ou na sua própria máquina, e vai rodar igual roda várias comunidades que tem por aí. Então você pode começar a quebrar esse aplicativo, começar a transformar ele em alguma coisa que, eu gostaria que o fórum do Discourse fosse mais simples, fosse com uma interface melhor, eu notei que ele é lento quando faz alguma coisa, eu vou tentar otimizar. Então, nessa curiosidade de quebrar e consertar, é que você começa a exercitar um pouco da teoria que você aprendeu só no livro ou só no curso. Então, eu acho que você tem que começar o quanto antes, sozinho mesmo, ou com um grupo de amigos na faculdade, seria mais legal ainda, que vocês façam pequenos projetos desse tipo. Vamos tentar baixar o open source de uma aplicação mobile que você quer rodar no Android e modificar para fazer alguma coisa que deu na telha. Tenta fazer esses tipos de exercícios. São coisas que você pode fazer hoje, é de graça, na sua própria máquina, não precisa de ninguém, é só você fazer uma conta no GitHub, baixar um projeto no framework que você quiser, você viu ali um tutorial de 15 minutos de Node.js, então procura Real World Node.js Applications, você vai achar vários, vai achar alguns antigos, vai achar alguns novos, e é importante porque projetos de verdade não estão sempre usando a versão mais nova de tudo. Muitos deles estão usando 3, 4 versões para trás. Você tem que saber navegar entre diferentes versões. A coisa mais fácil do mundo é fazer um projeto do zero, porque você instala a linguagem na versão mais nova, framework na versão mais nova, a maioria dos tutoriais que você vai achar agora são os mais novos, e é fácil, sai um projetinho. Difícil é pegar um projeto gigante, que hoje faz sucesso, mas está 2, 3 versões para trás, com bibliotecas que já não se usa mais, e aí a partir daí você tem que atualizar, modernizar, consertar, achar bugs e corrigir, achar problemas de segurança e corrigir, achar gargalos de performance e corrigir. E esse vai ser parte do dia a dia que você vai estudar. Não vai ser no dia 1 que você vai aprender, por exemplo, a arquitetura de grandes sistemas. Isso não é um troço que você pode ler um livro e, de repente, você está fazendo Netflix. Não vai acontecer. Isso raramente vai acontecer da teoria direto para a arquitetura. A arquitetura só aparece quando você já passou por vários projetos de vários tamanhos e aí começa a naturalmente identificar o que funciona e o que não funciona. E isso vai variar de acordo com a experiência de cada um. Por isso que a arquitetura não é um troço que você aprende um padrão e é só seguir ele. Não existe isso. E quanto mais experiência você tiver, mais rápido você vai começar a identificar esses padrões. Tá, vamos para a próxima. Guilherme, qual característica de um profissional de TI chama mais a sua atenção na hora da contratação? Então, isso também é difícil, né? Não tem uma resposta exata. No caso específico da minha empresa, a gente passa um teste prático. O teste prático é um aplicativozinho muito besta, que se você for uma pessoa já sênior, experiente, é para fazer em 2, 3 horas no máximo. Tem gente que está no começo ainda, leva uma semana para fazer, pede até 2 às vezes, mas é uma coisa muito simples para a gente... O que eu espero ver na prática? Eu não espero nem que necessariamente ele rode, especialmente se você, por exemplo, é recém-formado. É óbvio que a gente diferencia. Uma coisa é um currículo de alguém que diz que tem 5 anos de experiência, a outra coisa é alguém que diz que acabei de me formar, nunca trabalhei antes. Então, as expectativas são balanceadas quanto a isso. Quando o cara é recém-formado, nem trabalhou antes, às vezes eu nem espero que ele rode. Eu espero ver se ele consegue entender o que foi pedido, se ele pelo menos tentou fazer o que foi pedido, se está mal feito, não tem problema. Eu preciso ver, ele não tem ainda a técnica mais nova ou a técnica mais otimizada, mas eu preciso saber que ele tentou fazer, ele entendeu o que foi pedido e tentou fazer o que foi pedido. O que acontece muito é que a gente pede uma lista de coisas e a pessoa não faz essa lista de coisas. Ela começa a fazer do jeito dela, que normalmente é o jeito que aprendeu no tutorial. Então, por exemplo, ela quer fazer um projeto, ela pode escolher se vai fazer em Node, em Python, em Ruby, em Java, não importa. Mas o que eu vejo que acontece mais é que todo mundo começa seguindo um tutorial. Então ele começa a fazer um monte de coisa que o tutorial manda que eu não pedi para fazer.
Então, eu já sei que ele está indo automático em cima de uma sequência de um procedimento que ele aprendeu, mas ele não sabe por que ele aprendeu aquele procedimento, ele só segue. Aí ele segue até o fim desse procedimento, e agora que ele tem que fazer os itens que eu pedi, ele não sabe como continuar. Então, é muito claro quando eu vejo um código desse, quando eu vejo que ele seguiu o procedimento, ele fez aquele basiquinho do next, 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 que todo tutorial tem, e quando chega na parte que é o que foi pedido, ele não sabe desenvolver. Então, isso acontece muito. E isso acontece até com quem já trabalha, às vezes. Então, a pessoa está acostumada a seguir algum tutorial, a seguir algum procedimento e assim por diante, mas ela não sabe por quê. Então, o que mais me chama a atenção quando alguém é inexperiente ou não tem ainda bagagem nas costas, por exemplo, mas eu vejo que ele se preocupou em entender o que foi pedido, tentou explorar o que foi pedido, e aí, óbvio, às vezes faltou alguma técnica, mas ele não ficou só sem pensar, jogando código para dentro, que essa é a coisa que mais acontece. Às vezes a pessoa pensa que programar é fazer volume de código, seja lá qual código, mas isso não é verdade. A gente não quer qualquer código. Quando você pede um item específico, eu espero uma resposta específica. Então, se eu não pedir para fazer aquilo, bacana que você fez, mas é inútil, não serve para nada. Agora, o que eu pedi não foi feito, agora isso conta negativo. Então, o que tem que ser entendido é que programação, em geral, você tem um objetivo que você quer atingir. Você tem que seguir o objetivo, não simplesmente, outro erro que muita gente faz. Isso acontece muito na declaração de bibliotecas que tem nos projetos. A pessoa nem sabe para que ela deu copy-paste no de alguém e colocou, o programador X que eu sigo diz que é para usar essas 10 bibliotecas. Ele coloca as dependências nessas 10 bibliotecas, mas ela não usa para nada. Colocar dependência de coisas que não usa para nada é inútil, não serve. Então, você não tem um procedimento para resolver cada problema, você tem que entender o problema e aí explorar essa solução especificamente naquele problema. Então, uma coisa que todo iniciante acaba fazendo mais cedo ou mais tarde é justamente isso, dar copy-paste de coisas que ele acha que precisa, mas na verdade não precisa, porque ela não entende a razão dessas coisas existirem, porque ela não foi atrás de saber para que elas servem. E eu acho que no começo, principalmente, você tem que se acostumar a entender cada coisa que você usa, não simplesmente sair usando. Programação não é uma coisa que você segue um procedimento e chega no resultado. Se você só seguir um procedimento e chegar no resultado, ele provavelmente vai estar errado. Normalmente é isso que acontece. E aí a minha crítica com a maioria dos cursos, a intenção deles é boa, mas o que acaba acontecendo é que, como é tudo sempre um passo a passo, todo mundo acha que é só seguir o passo a passo. Só que poucos questionam para que serve cada passo. Às vezes você não precisa desses passos do meio, eu posso tirar fora, eu posso pular do passo 1 para o passo 10. E a maioria não tenta fazer isso. Ele acha que tem que seguir os 10 passos. Às vezes você não precisa. E aí essa é a função de um bom programador, é saber questionar cada um desses passos, saber mudar elas de ordem, saber tirá-las do lugar, saber quebrar. E aí quando você vai realmente precisar resolver o problema, você ganhou um pouco dessa experiência de quebrar o procedimento. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer é quebrar procedimentos, em programação principalmente. Tanto que o termo hacker que a gente fala, o pessoal associa hacker com alguém que invade alguma coisa, o russo que invade não sei o quê. Hacker é simplesmente um cara que é curioso, que ele pega, antigamente que a gente criou esse termo, era hardware que a gente usava, é o cara que desmontava o radinho de pilha, tentava fazer de outro jeito, era o cara que desmontava a TV, porque para ele não bastava o procedimento de ligue o botão, sintonize o canal e tal, pronto. Ele quer mudar o botão de lugar, ele quer ver se sintoniza outra coisa, ele quer tentar ligar o rádio na TV e ver se faz alguma coisa. Então, isso é um hacker. O hacker é o cara curioso, é o cara que quebra, é o cara que pega um negócio que funciona no procedimento e tenta inverter esse procedimento para ver se funciona de outra forma. Então, esse é o tipo de característica que mais chama atenção quando eu vejo um iniciante, principalmente. Alô? A próxima pergunta é do Diego, veio lá do YouTube. A gente está vindo de uma série de perguntas que estão focadas mais em carreira profissional. Uhum. Ele disse o seguinte: Fábio, como você vê o mercado nos próximos anos, especificamente para júnior, tendo em vista que a pandemia trouxe um grande foco para a área?
Tá, então, o negócio da pandemia, o que aconteceu? Eu fiz até alguns vídeos explicando um pouco sobre isso. Tem muito a ver com a dinâmica dos mercados e da economia como um todo. Eu acho importante, no primeiro momento, agora no começo de faculdade, é meio difícil enxergar o mundo todo. Eu, quando estava na faculdade, eu nem sabia quais empresas existiam, então levou alguns anos para começar a entender. Num primeiro momento, eu diria que você não tem que se preocupar tanto com isso, tá? O que acontece? Especialmente vocês que estão fazendo ciência da computação em faculdade mesmo. O conhecimento de ciências da computação, especificamente, e até um pouco de... Eu falo sobre faculdades no meu canal, a diferença, engenharia, sistemas, assim por diante, mas a base de ciência da computação, ela é basicamente a mesma desde a minha época, desde antes da minha época. Então, ela não é um conhecimento que vai ficar obsoleto. Então, é muito difícil, a menos que isso vai acontecer um dia, toda a arquitetura de computadores, como se conhece hoje, for mudada. Faz de conta, o pessoal fala muito de computação quântica, assim por diante. Isso ainda está 30, 40, 50 anos de distância. Isso não vai acontecer tão cedo ainda. Provavelmente não vai acontecer na minha geração, provavelmente não vai acontecer na geração de vocês, de ter esse shift de arquitetura. A arquitetura de computadores que a gente usa, ela deriva dos anos 40, 50, então até hoje ainda é a mesma, não importa quão rápido ela fica, mas é a mesma coisa ficando mais rápido só. Então toda a base por baixo ainda é a mesma, todas as teorias por baixo ainda é a mesma, todos os algoritmos, todas as formas de pensar, toda a filosofia ainda é exatamente a mesma. A diferença de um computador dos anos 80 para o computador de hoje é que eu tenho uma ordem de grandeza mais transistores que eu consegui entuchar naquele mesmo quadradinho. Mas aquele quadradinho continua fazendo a mesma coisa, só tem mais transistores. Então é a mesma coisa. Então, do ponto de vista de conhecimento, tudo que você aprender nessa base de ciência da computação, ela vai continuar válida pelos próximos, no mínimo, 50 anos aí. Então, você não tem que se preocupar com isso. O conhecimento que vai envelhecer são todos aquelas que eu chamo de conhecimento de mais alto nível. Então, eu falei, por exemplo, Ruby on Rails. Ruby on Rails ele surgiu em 2005. Pode ser que em 2025 já não seja mais importante, não sei. Pode ser, por exemplo, quando eu aprendi web, o mais importante na época chamava ASP. ASP não existe mais. Então, era a melhor tecnologia para desenvolver aplicações web dinâmicas em 1996, 97, mas hoje não existe mais. Ela evoluiu, virou ASP.NET, virou ASP.MVC, mas o ASP clássico que eu usava já não existe mais. Aquele código é literalmente obsoleto. Não se usa absolutamente mais nada. Então, esse tipo de coisa acontece. Hoje a gente usa React. Antes a gente usava jQuery. jQuery veio decaindo, tem gente que usa ainda, mas não vai mais voltar a crescer, ela está decaindo. Quem só sabe jQuery vai morrer na praia. Ele já teve que aprender outras coisas, teve que aprender Angular, depois teve que aprender React, Vue.js e assim por diante. Então, essas ferramentas todas, elas tendem a morrer. Então, do ponto de vista de mercado, agora falando, o que aconteceu foi o seguinte... a demanda por programadores cresceu exponencialmente. Isso já veio acontecendo, principalmente a partir de 2011, 2010, que foi quando começou a primeira, a onda recente de startups. Tech startups deu um boom, e esse boom gerou muita demanda por novos programadores. Todo mundo que estava disponível naquela época foi absorvido, e cada vez mais as novas gerações estão sendo absorvidas dentro dessas startups. Foi quando surgiram pela primeira vez startups como Uber, Airbnb, aí aqui no Brasil os iFood da vida. Então você criou essa série de produtos, redes sociais, produtos mobile, que você precisa agora de programadores para manter. E para piorar a situação, quando a pandemia surgiu, esse mercado já estava meio que num pico, tá? Ela já estava chegando perto de um pico. Só que aí a pandemia surgiu e gerou mais demanda, porque agora todo mundo foi trabalhar remoto, por exemplo, então todos os serviços e ecossistemas ao redor de trabalhar remoto, de repente ficaram mais importantes ainda. Então, até então, pedir um iFood era só um luxo, de repente virou uma necessidade, porque agora todo mundo trabalha de casa, então todo mundo precisa comer. Uber aumentou. E mesmo assim, ele vem degringolando um pouco, no caso do Uber em particular. O Uber Eats até parece que fechou agora. Mas tudo isso gerou uma demanda grande. Então,
a atenção por programação, de novo, deu um novo um crescimento mais acelerado. O que está acontecendo é que, por causa de ser um crescimento acelerado, todo mundo vem contratando sem muito critério. Então, o que no mercado normal seria uma pessoa considerada júnior, está sendo contratado como pleno. Um cara que normalmente seria um pleno está sendo contratado como sênior. Então, eles estão supervalorizando demais. O problema é que isso não se sustenta. Quem não conseguir se manter nisso, ele vai decair. Quem que não vai se manter? É quem não tem essa base que eu acabei de falar. Porque a ferramenta vai só até um certo ponto. Quem só sabe usar a ferramenta só consegue ir até um certo ponto. Ele não consegue passar e não consegue evoluir. Por isso que é importante gastar um tempo nessa base. Essa base não vai morrer tão cedo. Então, do ponto de vista de mercado, eu ainda não vejo ela caindo tão cedo. Mas é possível, isso não é apocalíptico, não é tem bola de cristal, nem nada disso. Mas é uma coisa que eu esperaria no mercado normal que cresceu demais, ter uma pequena queda no mínimo para corrigir esse mercado antes de voltar a crescer de novo. Então, todo mercado tem altos e tem baixos. A diferença é que nos últimos 12, 13 anos só teve em alta. A gente está esperando ainda quando que vai dar essa baixa. Quando der essa baixa, é quando a gente fala que vai filtrar o mercado. Todo mundo que não tem essa base, que não teve essa experiência, não tem o conhecimento, vai ser filtrado. O exemplo que eu gosto de usar, que é o mais icônico, é o que aconteceu na onda anterior, que foi as .coms do ano 2000. Essa foi uma bolha que começou lá para 1994, 95, que foi quando a internet surgiu e aí o pessoal começou a ver que era possível fazer coisas comerciais na internet, e aí deu um grande boom e, de novo, uma demanda enorme de programadores, e surgiram diversos sites absurdos. O icônico que eu falo, que é o exemplo que eu gosto de usar sempre em todo lugar, foi o kd.com.br, que era o nosso equivalente no Brasil ao yahoo.com. Então ele era um diretório tipo páginas amarelas, onde as pessoas que queriam encontrar sites iam no KD para encontrar os sites. Como que o KD funcionava? Se você pensar no Google hoje em dia, o Google ele é uma série de robôs automatizados que vai buscando páginas na internet, fazendo a conexão de links para saber o peso de qual site linka para quais outros sites, para saber a relevância e tudo mais. E aí ele vai atualizando esse banco de dados gigante, é por isso que eu consigo ter, por exemplo, um search em 1 milissegundo, ele responde. No caso do KD, em 1999, ele não tinha esses robôs, ele nem pensou em ter. Como o dinheiro aparecia fácil, porque tinha muito investidor querendo colocar dinheiro na internet, e em vez de pensar numa forma automatizada, era muito mais fácil contratar um monte de gente para ficar o dia inteiro cadastrando site em cada página de cada categoria. Era assim que funcionava. Então, isso foi até o ponto onde apareceu o Google. De repente, o Google foi criado num quarto de faculdade porque eles queriam indexar todos os papers e tudo mais que tinha na universidade de uma forma automatizada. Então eles fizeram, eles não tinham dinheiro para contratar 200 pessoas para ficar cadastrando na mão, então eles tiveram que parar para pensar, como que eu consigo registrar todos os conteúdos que eu preciso sem ter que contratar 500 pessoas para fazer isso? Automatizando pode ser uma alternativa, e foi o que eles fizeram. E aí, desde então, todo lugar que a gente, Bing, Google, DuckDuckGo e assim por diante, são todos sistemas automatizados, e isso acabou com todo mundo que registrava sites manualmente. Então, esse tipo de posição em empresas tende a desaparecer fácil, que são todas aquelas posições que podem ser facilmente automatizadas. Então, você nunca quer ser a pessoa que está numa posição facilmente automatizável. E isso vai acontecer em diversas áreas. Então, esse foi um exemplo, mas é a mesma coisa, por exemplo, de sites de emprego. De repente, o povo criou um Get Ninjas que é mais fácil. Era que nem táxis, o pessoal criou Uber. Era que nem pessoas que alugavam casa, o pessoal inventou Airbnb. Então, todas as posições que eram fáceis de automatizar já foram sendo automatizadas. Na nossa área, existem posições que podem ser automatizadas. Tem muita empresa que está contratando programador para fazer um troço mecânico, que é muito copy-paste, que é muito seguir procedimento, que é facilmente automatizável. Então, só que como o dinheiro estava entrando fácil, quando o dinheiro está entrando fácil, você pensa só em crescer. Quando o dinheiro não entra tão fácil, agora você pensa em tornar eficiente.
E quem vai tornar as coisas eficientes é quem sabe como fazer isso, que é quem tem a base para fazer. Quem só aprendeu o procedimento de ferramenta nunca vai fazer isso. Ele não vai ter como aprender em um fim de semana como faz. Precisa de 4 anos de faculdade para entender como faz. E mais experiência. Por isso que eu falo que é importante ter essa noção. Mas o mercado como um todo sempre vai ter altos e baixos. É uma coisa que a gente tem que esperar. Na minha carreira de 30 anos de programação, eu vi umas 2, 3 dessas subidas e descidas. Nos anos 90, nos anos 2000, está faltando agora dos anos 2010. A gente virou para os anos 2020 sem ter essa queda. Então, por enquanto, ela se sustentou e a pandemia deu sobrevida a esse mercado. Mas ela está saturado. Ela está claramente saturado, na verdade. Então, muita gente fala que está faltando gente, de fato está faltando, porque a demanda ela não está sendo inteligente, ela está sendo não eficiente, ela está simplesmente suprindo gente sem ter muito critério. E também porque ele quer ter números bonitos, que é para poder fazer propaganda do tipo, nossa, nós contratamos 200 pessoas no ano passado, olha como a gente é legal, mas ela nem dá lucro, então ainda não está sendo eficiente. Então a gente está vendo um monte de grandes empresas com muito dinheiro de investidor, contratando demais do que deveria. Eu poderia entrar na maioria desses unicórnios, demitir metade dos programadores, não ia fazer falta, e o problema é que as posições, elas para quem realmente está sério na carreira, ela fica bem difícil de saber o que é uma boa posição, o que não é. Isso é muito da experiência. Mas é importante ter na cabeça que mercados sobem e mercados descem. Quem não fica para trás quando elas descem é quem tem o conhecimento, estudou direito e passou a ganhar experiência nessa área. Os reais solucionadores de problema e não seguidores de procedimento. Seguidores de procedimento são dispensáveis. Os solucionadores de problemas, que eu falei, os hackers, quem realmente para pensar por que o procedimento existe, é quem vai conseguir otimizar eles no final. Próximo. O Daniel perguntou, relacionado a essa questão dos júniors, acha que com tecnologias como Copilot, a tendência é que programadores mais mecânicos sumam? Se sim, o que acha que restará no mercado? Então, o Copilot, para quem não sabe, é um produto do GitHub. Então, eu falei do GitHub, então vamos entender as consequências do GitHub. Antes do GitHub existir, para eu baixar coisas open source, existiam dezenas de sites que eu tinha aqui. Por exemplo, o Google tinha um deles, eu não lembro se chamava opensource.google, code alguma coisa. A Microsoft tinha também uma, tinha da comunidade, que era o sourceforge.net, ainda tem o SourceForge, e tinha vários repósitos, cada projeto tinha um site separado, onde você tinha que, por projeto, às vezes, puxando os códigos, e às vezes tinha alguns sites que manualmente cadastravam os melhores e tentava botar numa lista, tipo o Fresh Meat e assim por diante, vários fóruns, você ia no Slashdot, que era o antecessor do que hoje você conhece como, quem tomou o lugar dele foi o Hacker News. Então você ia nesses sites de notícia, de fóruns, chats, para descobrir aonde tinha os códigos dos melhores projetos ou dos projetos mais obscuros que ninguém sabe onde está. Daí, quando o GitHub surgiu em 2008, a comunidade Ruby on Rails, principalmente, adotou muito fácil, e isso deu um crescimento exponencial, que, de repente, todas as outros frameworks, principalmente frameworks web, e aí os frameworks mobile começaram a entrar, porque 2009, 2010 foi quando deu boom de mobile, foi quando abriu a Apple Store, a App Store, tanto da Apple quanto do Google. Então, todo mundo que era de open source começou a convergir para o GitHub. Então, de repente, em 10 anos, todos esses open sources convergiram para o mesmo lugar. A facilidade para a gente, eu falo para quem está aprendendo, isso é uma dádiva, porque agora quem é iniciante não precisa ir a descobrir 500 lugares diferentes onde tem projeto. Basta você ir no GitHub que você vai achar basicamente tudo. É muito difícil você não achar um projeto hoje no GitHub. Você quer ver o código-fonte do Firefox, vai estar lá. Você quer ver o código-fonte do Chromium, vai estar lá. Você quer ver um fork da kernel do Linux, vai estar lá. Você quer ver
um banco de dados Postgres, o fork vai estar lá. Às vezes os projetos têm um servidor próprio, mas tem uma cópia no GitHub. Então você vai achar tudo lá. Eu quero estudar como funciona uma parte específica da otimização de queries do MySQL. Vai estar lá também. Eu posso buscar tudo. Tem o histórico todo de todos os commits feitos por todas as pessoas nos últimos X anos. Vai ter tudo lá. Eu posso pegar o projeto, posso pegar a versão de 2 anos atrás, vai estar lá o código também. Então tem tudo. A vantagem de você ter tudo é que agora o GitHub foi adquirido pela Microsoft. Então, o GitHub hoje é um produto da Microsoft. E a Microsoft, ela tem uma série de produtos e pesquisas, principalmente a Microsoft faz muita pesquisa. Então, eles têm muita pesquisa, principalmente no mundo da plataforma Azure, para inteligência artificial, machine learning, deep learning, assim por diante. E aí eles conectaram toda essa base de dados de todos os códigos fontes open source da história, incluindo projetos privados que quem paga pode ter projetos escondidos que ninguém vê, mas eles obviamente têm acesso para ver. Eles não podem mostrar esse código, mas eles podem estudar esse código. Então, se você tiver os pesquisadores certos, com o machine learning correto, deep learning correto, você começa a ter possibilidade de começar a escrever alguns códigos novos baseado nessa experiência massiva que existe. E aí nasce coisas como o GitHub Copilot. O Copilot é um plugin que você instala em editores, por exemplo, você pode instalar no VS Code. Aí você pode fazer, por exemplo, no JavaScript, vou fazer uma function parse datetime to string. E aí automaticamente ele vai preencher o código dessa função. E normalmente não vai estar tão errado. Na verdade, em alguns casos, dependendo do nome que você dá para a função, do que você espera que a função faça, alguém já fez. É uma coisa que eu falo sempre. A maioria das dúvidas que você tiver no começo de carreira, enquanto está estudando, alguém na história já teve. Por isso que sites como Stack Overflow são tão famosos, porque qualquer dúvida, eu tive uma mensagem de erro, não sei o que é, você cola no Google, vai vir um link para o Stack Overflow, e aí vai ter alguém dizendo, esse trecho corrige, aí você dá copy, paste no seu código e corrige. Então, em vez de você ter que ir para o Google, fazer copy-paste no Stack Overflow e dar paste no seu VS Code, o GitHub Copilot meio que corta esse meio do caminho. Ele já meio que tenta inferir a partir do que você está digitando para escrever o conteúdo. Eu não lembro se ele evoluiu mais do que isso, mas ele também poderia pegar todo o código, não só a função que você está digitando, mas o código ao redor dele que está no seu projeto e usar isso como contexto para dar a resposta mais adequada para aquele projeto que você está fazendo. Uma coisa que ele poderia fazer, não sei se já faz, mas ele tende a ficar mais fácil. Então, o que acontece é o seguinte, tudo que é muito, que nem eu falei, fácil de automatizar, por exemplo, eu quero fazer um botão vermelho em React. 500 pessoas já fizeram isso, é um copy-paste. Não tem nada de excepcional em fazer um botão vermelho no React. É simples de fazer. Tem gente que sabe fazer de cabeça, porque já fez muitas vezes, e quem não sabe vai achar no Stack Overflow. E o Copilot já tem no banco de dados dele, porque ele tem 500 mil projetos em React, então ele já sabe que se você for fazer um componente de React, ele já vai trazer o código para você, o JSX bonitinho, e já vai cuspir dar o equivalente Ctrl+V para você. Isso ele já vai fazer. Então, isso de fato são coisas automatizáveis. Se o seu dia a dia é só isso, esse seu trabalho ele vai se tornar obsoleto muito em breve. Muito em breve. Não é pouca coisa em breve, não. É muito em breve. Então, o que não vai se tornar fácil, e é uma coisa que aí o Copilot não tem como fazer ainda, é que um projeto de verdade, ele é grande, ele tem dezenas de coisas diferentes. A escolha de usar, às vezes para solucionar a mesma coisa, eu tenho 3 ou 4 bibliotecas diferentes que fazem praticamente a mesma coisa de formas diferentes. Eu preciso saber qual a diferença dessas 3, 4 bibliotecas para fazer a melhor escolha para aquele projeto. Algumas são mais performáticas, mas só que não são tão seguras. Algumas são seguras, mas não são tão performáticas. Algumas são mais fáceis de usar, mas não são tão rápidas. Então, depende de para que eu preciso para poder fazer isso funcionar. Para fazer um projeto aleatório, um Copilot ou qualquer outra inteligência artificial poderia fazer. Mas quando eu tenho um objetivo claro que eu quero atingir, é onde
inteligências artificiais ainda não conseguem ir. Então é que nem no GPT-3, que o povo gosta de fazer demonstrações de como a inteligência artificial consegue escrever um texto que parece que foi um humano que escreveu, de fato. Só que ela vai escrevendo. Se você for lendo o texto, ela parece que faz sentido, mas no final ela não fez sentido nenhum. Ela é gramaticalmente correta, ela fala com os trejeitos de uma pessoa normal, ela não é hiperformal, então parece um texto de verdade. Só que se eu falar para ela, me escreva um paper que prova por que o algoritmo A é melhor que o algoritmo B, a inteligência artificial não vai saber. Ela não tem como julgar isso. Eu preciso de uma pessoa que saiba inferir e ter o insight de explorar uma hipótese não testada. Então, isso é uma coisa que não tem ainda como uma inteligência artificial do nada surgir com isso. E é para isso que servem pessoas que estudaram, por exemplo, ciência da computação. São pessoas que, se estudarem direito, vão ganhar as bases para justamente ser a pessoa que consegue ter os insights e usar as ferramentas que aprendeu para conseguir resolver problemas que ainda não foram resolvidos, que não são triviais de resolver, que tem múltiplas opções de resolver. E aí eu para escolher a melhor, eu preciso ter toda essa bagagem. Então, de fato, um copilot da vida vai eliminar do mercado todo mundo que basicamente só faz copy-paste, só segue procedimento. Uma pessoa que só segue procedimento, só faz copy-paste, se eu precisar montar uma página no React, ele faz. Só que isso é mecânico. Eu posso trocar ela por qualquer outra pessoa ou por uma ferramenta em breve. Então, isso vai ser possível. Isso realmente vai. Eu não consigo ver por que não. Então, isso em breve vai acontecer. Você quer ser a pessoa que provavelmente, por exemplo, vai fazer essa ferramenta, que, por exemplo, vai otimizar essa ferramenta, que, por exemplo, vai conseguir integrar essa ferramenta com o seu processo de programação. Você vai ser a pessoa que controla a ferramenta, não a ferramenta te controla. Eu acho que é por aí que você tem que ver isso. Próximo, então, do Lucas, ele escreveu: qual o peso de um diploma de ensino superior na contratação de um profissional? Sendo bem honesto, no Brasil ainda tem peso. Eu não sei como é que é no resto do mundo, tá? Acho que até no resto do mundo também. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você sai de faculdades que são reconhecidas na área de tecnologia, por exemplo, Stanford, por exemplo, Harvard, se você é da área de direito, talvez Yale, se você é de medicina, talvez, eu esqueci o nome agora, que era em Baltimore, enfim. Então tem algumas faculdades que são referência. Não, nem todo mundo vai, 100% das pessoas não vão sair desses mesmos lugares. Aqui no Brasil também tem isso. No Brasil, principalmente quem ainda tem uma boa reputação são as universidades federais. Então, normalmente, quando aparece uma formação de ciência da computação de uma universidade federal, isso não é uma regra, tá? Mas é a percepção de quem contrata. Tem faculdades, tem federais que são boas, tem federais que são pior do que curso online, existe isso. Mas, no geral, tende a ter mais peso quem sai de faculdades federais. Daí depende também do que eu acabei de falar. Nesse momento de mercado, onde as empresas que têm grandes investimentos e não estão tão preocupadas em dar lucro, mas eles estão querendo contratar rápido, aí esse critério já não vale tanto. Eles estão pensando no curtíssimo prazo. Quem são as pessoas que resolvem esse meu problema que eu não quero pensar muito no curtíssimo prazo? Por exemplo, faz de conta, eu sou uma grande startup e eu ganhei um puta investimento, aí eu resolvi que eu quero atualizar as minhas ferramentas e eu vou migrar lá do meu front-end do antigo jQuery para React. É um trabalho de ficar migrando um monte de tela de jQuery para telas de React, todo o comportamento de jQuery para comportamento de Redux e assim por diante. São coisas mecânicas. Se alguém parasse para ver esse códigozão todo, talvez uma parte seria automatizável, mas ninguém está querendo fazer essa pesquisa agora. Então é mais fácil contratar 20 caras de React para ficar lá 6 meses fazendo essa migração, exemplo. Então, e como eu tenho dinheiro sobrando, eu não preciso mandar ninguém embora depois. Eu vou fazendo outras coisas, vou aumentando meu produto e assim por diante. É um pensamento de curtíssimo prazo. E nesse pensamento, aí não me importa se o cara foi formado na Unesp, na USP, em qualquer federal, se o cara souber fazer React, tá bom. Para mim é mais importante que ele tenha experiência em fazer React, trabalhou em agência ou já fez trabalho em startup. Então, aí para mim esse critério é mais importante. Então depende muito de se é uma posição que não tem, ninguém está pensando no longo prazo, ou posições que são mais
estratégicas importantes, que eu quero que seja uma pessoa mais embasada e assim por diante, que tende a ser um volume menor. Então, hoje em dia, em 2022, nesse momento, você vai ter uma quantidade maior de vagas exatamente para as posições que eu chamaria que no longo prazo vão se tornar descartáveis. E é mais difícil, mais competitivo de pegar as posições que exigem de fato essa formação, experiência, esse perfil de pessoa nesse nível que eu falei, mais hacker. Existem essas posições, só que elas são menos quantidade, muito mais gente competindo para cada posição, por isso muito mais difíceis, mas também são as posições que, dado se tiver um momento de queda do mercado, é a posição que vai se sustentar em vez das outras. Então, posições diferentes em cada empresa têm critérios diferentes, depende de qual posição você está procurando. Você sempre pode, principalmente quem está no começo, começar numa posição que eu acabei de chamar de descartável, vamos dizer assim, que é mais manual, que é mais copy-paste, que é mais... É fácil de ver que não é uma posição que vai durar para sempre, mas é ali que você ganha experiência, enquanto você termina a faculdade, enquanto você está evoluindo a sua base, e aí, naturalmente, você evolui. Então, dado um grupo de 50 pessoas que vai fazer só o trabalho manual, você é o cara que estuda mais, que tá mais, que tem essa noção de resolução de problema, que no dia a dia você demonstra isso, você vai além do procedimento, além do que te pedem e consegue mostrar uma solução melhor. Então, naturalmente, você tende a subir dentro de qualquer uma dessas empresas. E aí você deixa para trás a posição mais descartável e naturalmente vai subindo posições de mais responsabilidade. Especialmente se você for uma pessoa de boa comunicação e didática que consegue liderar uma equipe, que consegue liderar um projeto e assim por diante. Isso são coisas que não tem diploma. Isso é uma coisa que a gente identifica só no dia a dia. Mas todo mundo começa de algum lugar. Começa, por exemplo, uma posição que vai fazer produtos... código mais descartável, vamos dizer assim, mais substituível de uma pessoa para outra. Então, é importante que você saiba um pouco das duas. Não pode nem só saber as ferramentas, nem só saber a base teórica. Você precisa saber um pouco dos dois para conseguir entrar nessas empresas. Mas, para o médio prazo, ter um bom diploma ainda é considerado um critério, porque dado que você tem 1.000 candidatos, 10.000 candidatos, isso vai acabar sendo um dos critérios que eu vou escolher para uma posição ou para outra, por exemplo. O Lucas perguntou: qual o maior desafio que você teve na sua carreira? O maior, tem vários desafios, mas eu acho que o maior, no meu caso, foi quando eu decidi abrir minha própria empresa, que foi em 2011, faz pouco mais de 10 anos atrás. Então, eu tendo formação de ciência da computação, eu fiz ciência da computação, eu sou da turma de 1995, tá? Só para vocês terem uma noção. Quando a gente é muito só programador, a gente se fecha muito só em soluções técnicas, só em pensar em algoritmos, só em pensar em otimização, código, plataforma. Esse é o nosso dia a dia. E é natural que muita gente goste de ficar só nisso. Aí depende de cada pessoa. Não existe, então tem que tirar um pouco da cabeça palestra de coach, porque todo mundo acha que todo mundo tem que empreender, tem que abrir empresa. Nem todo mundo gosta disso. Eu vou te falar que eu, inclusive, não sou um cara que gosta muito disso. Eu meio que aprendi na teoria, eu tive que aprender na prática, mas eu não sou o melhor cara empreendedor. Por isso que eu só abri minha empresa quando eu consegui achar um bom sócio que eu confio, que eu não conheci de um dia para a noite virou meu sócio, que isso também não funciona. Sociedade é que nem casamento, você não casa com a primeira pessoa que você conhece na balada, não faça isso, não funciona. Sociedade é a mesma coisa. Então, por exemplo, o meu sócio, ele não é programador, que é o Rodrigo. Ele é 10 anos mais velho que eu. A formação dele é em direito tributário, ele trabalhou anos numa das top auditorias do Brasil, que era a Pricewaterhouse, então ele teve que trabalhar em dezenas de empresas, em projetos que eu nunca teria acesso, e ao mesmo tempo, ele não sendo programador, então ele não entende absolutamente nada dos processos de desenvolvimento, que é o que eu me especializei. Então quando você junta as duas coisas, aí tem mais chances de dar certo. E mesmo assim, os primeiros 5 anos, que é o que acontece em toda empresa, foram um inferno na Terra.
é difícil de descrever em palavras quão doloroso é abrir uma empresa e não fazer ela afundar. É muito mais fácil, 90% de chance de toda decisão que você toma é que ela vai afundar, sempre. Então, o seu dia a dia é saber se você vai conseguir sobreviver para o dia seguinte. É nesse nível por pelo menos 4, 5 anos. Isso é ser empreendedor, é você ter é você conseguir não só ser cegamente, acreditar cegamente, mas saber que vai doer, absorver a dor e continuar indo mesmo assim. Não é para todo mundo, não recomendo para iniciantes. Quando eu abri a minha empresa, eu já tinha mais de 30 anos, então eu tinha já 31, 32, alguma coisa do tipo. Eu vim estudando sobre empreendedorismo, sobre administração de empresa, contabilidade, legislação, que ninguém gosta de saber, mas tem que saber, tributário, que ninguém gosta de saber, mas tem que saber. Então eu levei 10 anos estudando isso na teoria, vendo nas empresas que eu ia passando como funcionava, enquanto eu trabalhava como programador, até eu começar a ter um mínimo de noção que talvez eu consiga abrir uma empresa com o sócio correto, e mesmo assim vai doer pra caramba. Eu falo bastante isso porque quando eu demorei esse tempo todo e não abri quando eu tinha 20 anos, porque teve o meu chefe de quando eu tinha uns 20 e pouco, falou uma coisa que para mim ficou até hoje. Você abrir uma empresa parece mó legal, sabe? Uma empresa virou empreendedor, eu sou da nova geração, vou fazer melhor que os outros, mas não é assim. Toda vez que você abre empresa, você contrata pessoas, e agora você se tornou responsável não por aquele funcionário, você se tornou responsável pela família de cada um deles, porque eles dependem que você não tome uma decisão errada que vai evitar dele ganhar o salário do mês que vem que ele precisa para pagar as contas dele. Então, quanto mais gente você contrata, mais responsável você fica. Então, experimenta pensar, você carregar nas costas a responsabilidade de 100 famílias. Então, se você não se consegue imaginar essa posição ou acha que é fácil isso, você não serve para ser empreendedor. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que esse desafio de tomar as decisões que tem probabilidade de dar errado, sendo que você tem que carregar esse peso nas costas, é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer profissionalmente. Graças a Deus deu certo, mas levou tempo. Agora deu 10 anos, está super estável, está crescendo bem, todo mundo sabe o que tem que fazer, eu tenho quase nenhuma dor de cabeça, mas os primeiros 5 anos foram um inferno na Terra. Fábio, a próxima pergunta coincidiu total com o assunto que você está falando agora, de empreendedorismo. O Guilherme perguntou, em sua opinião, qual é o principal fator que leva uma startup à falência hoje em dia? Eu diria todas. Na verdade, não só startup, mas empresas em geral, o normal é elas falirem. Quando eu vejo uma que deu certo, é um milagre da natureza, porque tudo é feito para dar errado. Então, mas eu acho que a principal característica que quando eu vejo, eu já sei que vai dar errado, é quando eu vejo que o cara é um novato, sem experiência, e que acha que vai resolver o problema que ninguém conseguiu resolver. Só ele é inteligente, todo o resto é burro e só ele descobriu a solução. Isso acontece uma vez a cada 30 anos. Às vezes acontece. Então, às vezes aparece um Mark Zuckerberg, do nada, saindo da faculdade, faz o Facebook. Ele é famoso e todo mundo sabe quem é Mark Zuckerberg, porque só teve um. Ou então, nos anos 70, 80, surge um Bill Gates ou um Steve Jobs. Você até hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, sabe quem é Bill Gates, sabe quem é Steve Jobs, porque só teve eles. Não tem tanta gente assim. Você conta nas mãos quantos tem ao longo de 40 anos. Não vai ser você, não vou ser eu. Então, se você já não está... Quem é? Quem que vai ser essa pessoa? Ela já sabe disso. Então, não é uma coisa que simplesmente vou fazer muito esforço e vou virar o Steve Jobs. Não acontece. Não depende só de você. Depende das suas qualidades, que não quer dizer só ser inteligente, depende das suas qualidades, depende do momento do mercado. Às vezes você tem todas as qualidades do Steve Jobs, mas se o Steve Jobs tivesse nascido em 1950, ele não teria sido Steve Jobs. Ou se ele tivesse nascido no ano 2000, talvez ele não teria sido. Ele precisou estar naquele momento em 1980, em 1977, para conseguir fazer o que ele fez.
O Bill Gates, mesma coisa, ele precisava estar em 1980. Se ele tivesse nascido 10 anos depois, já não seria mais o Bill Gates, seria outra pessoa. Então depende do momento de mercado e depende de sorte. Depende puramente de sorte. A história que eu já contei isso nos vídeos, mas tem gente que não viu, então eu vou explicar. Vou dar essa história é muito icônica. Todo mundo tem na cabeça que o Steve Jobs, o Bill Gates, Mark Zuckerberg, vários outros, eles largaram a faculdade, abriram uma startup de garagem e se tornaram trilionários. O que eles esquecem nessa história é que o Bill Gates e o Mark Zuckerberg largaram Harvard. Você sabe o que é Harvard? Uma das top faculdades do mundo? Se você tiver a capacidade de entrar em Harvard, daí a gente conversa de largar Harvard. Então, enquanto isso não acontece, largar a faculdade de beira de estrada não serve para nada. Não é a característica largar a faculdade que tornou eles o que eles são. Além disso, o que eu também gosto de falar é que, quem não lembra da história, o Bill Gates, a Microsoft se tornou o grande boom que ela é hoje, porque ela conseguiu fazer uma negociação com o maior fabricante de hardware daquela época, que era a IBM, que era um gigante. A IBM era tão grande que ajudou, tem toda a polêmica sobre as máquinas, os computadores que elas fizeram para os nazistas. Então, eles existem há mais de um século. É uma empresa secular, literalmente. A International Business Machines. Então, eles sempre estiveram no ápice das tecnologias de cada época. E o Bill Gates era um moleque que acabou de sair da faculdade e conseguiu sentar na mesma mesa da IBM quando eles estavam para lançar o primeiro PC. Então, isso é a primeira vez que eles iam entrar no mercado de personal computers e eles conseguiram selar um acordo onde a IBM licenciava o DOS da Microsoft. Aí você pensa, nossa, o cara devia ser um gênio. Não, ele era, de fato, um gênio. Mas o que todo mundo não coloca nos documentários, no story e tudo mais, é que Bill Gates, o nome completo dele é William Henry Gates III. Ele é de uma linhagem de uma família extremamente rica, que são os Gates, e a mãe dele era fodástica na região onde eles moravam, ela influenciava tudo. E ela jogava golfe com o presidente da IBM. Então você imagina a mãe do Bill Gates falando, ô filho, meu filho tá fazendo um troço aqui, ele quer falar com você. Você vai fazer uma reunião com ele. E o cara fez a reunião com ele, pra você saber como ele era fodástico. Então, qualquer um de nós que não teve a mãe do Bill Gates não ia sentar com o presidente da IBM e fechar esse acordo. Não importa que código você tenha feito. Então, tudo isso é para demonstrar que simplesmente pensar em fazer e estar no lugar certo, na hora certa, nas condições corretas, é mais importante. Então, na verdade, você tem que estar preparado para quando chegar a hora correta, você conseguir capturar essa oportunidade. Todo mundo fala assim, nossa, o mundo não dá oportunidades. Não é que ela não dá oportunidade, ela tem um monte. Está na sua porta o tempo todo. É você que não teve a capacidade de pegar a oportunidade, porque você espera até ter a oportunidade para se preparar para ela, mas aí já é tarde demais. É muito tarde, porque um preparo de verdade é, por exemplo, o tempo de faculdade, 4 anos. Quando chega a oportunidade, você não vai fazer 4 anos em um fim de semana. É impossível. Você só vai pegar aquela oportunidade se você investiu esse tempo antes para conseguir fazer. Todo mundo quer fazer só o curso curto, de um mês, de um bootcamp, um workshop, etc. É pouco, é muito pouco, é absurdamente pouco. Além do que, se é tão fácil assim, tem mais de 1.000 pessoas fazendo junto com você, você é só mais um em 1.000. Agora, o mais difícil, fazer a base, que leva anos, estudar as coisas difíceis, que ninguém quer estudar, para fazer todo o preparo, saber inglês, por exemplo, que é uma das coisas que eu falo no meu canal o tempo todo. Todo mundo espera, o dia que vier a oportunidade de eu trabalhar fora, eu vou me preocupar com isso. É tarde demais, porque fluência leva anos. Quem vai ser escolhido se tiver 2 candidatos é quem tem o melhor inglês, ele vai passar na sua frente. Você esperou. Todo mundo que espera vai ficando para trás. Então eu acho que isso é uma coisa importante de lembrar. Certo. Daniel escreveu, como foi seu início de carreira, ou seja, sua entrada no mercado de trabalho? Então, hoje, as histórias de quando pessoas como eu, por exemplo, começaram já não valem mais nada para hoje. Então é importante que vocês sempre tenham em mente de quando é quem está contando a história, de quando ela é. Por exemplo, eu sou
eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, como freelancer. E eu comecei no começo dos anos 90. A gente está falando de 1990, 91, fazendo sisteminhas para DOS. Então, o DOS não existe mais. A linguagem que eu usava na época era DBase e Clipper, não existe mais. Todo o ecossistema daquela época não existe mais. Então, isso também é uma coisa que vocês têm que entender. Eu fiz um vídeo chamado Dimensão do Tempo que explica justamente isso. Normalmente, mais ou menos, não é uma regra, a cada 10 anos você tem um salto de tecnologia, muda tudo. Por exemplo, nos anos 80 para 90 era só plataforma baixa, era a revolução dos microcomputadores. Essa revolução acabou, todo mundo passou a usar microcomputadores. De repente apareceu um troço chamado internet. Agora, de repente, começou a revolução da web. Aí a web também meio que todo mundo começou a fazer só web. Agora todo mundo sabe fazer web. Aí passou também. Aí apareceu as redes sociais, blogs. Aí o pessoal começou a falar em WordPress, e-commerce e assim por diante. Esse foi os 2010. Aí migrou de novo, porque aí inventaram um troço chamado smartphones, tablets. A gente passou a fazer apps mobile. Então, a cada década, isso foi mudando. E quando eu comecei, não tinha nada disso. Eu falo que eu tive a sorte de ver o 1.0 de tudo que foi nascendo, porque eu via quando elas iam nascendo. E o importante foi sempre, de novo, eu não pensava tanto em o que eu deveria saber, eu pensava mais em o que eu queria resolver. É diferente isso, porque assim, a gente está acostumado a querer pensar em pegar vagas de emprego e ver, deixa eu ver todos os requisitos e considera aquilo como um checklist. E eu não gosto muito de trabalhar nesse formato, isso é uma coisa meio pessoal. Eu gosto de ver a tecnologia e eu falo, eu gosto dessa tecnologia, eu quero saber, eu não entendi como ela funciona, eu quero saber como ela funciona. E aí eu vou atrás de saber como funciona. Aí quando eu descubro como funciona, eu vejo, tinha formas melhores de fazer, tem alguém fazendo melhor já, eu descubro alternativas, eu descubro concorrentes, ou então, no caso de sistemas operacionais, eu estava lá, sabe, DOS, aí inventaram esse tal de Windows 3.1, mas eu via que tinha um povo que mexia com faculdade que estava num troço chamado Solaris, você nem sabe o que é isso. E aí quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a ouvir falar de um troço novo que pouca gente usava, chamado Linux. Você fala, que porra é Linux? Ninguém sabe o que era Linux, tinha acabado de ser inventado. Então, mas se eu fosse só na ideia de, mas eu já tenho um sistema operacional, se chama DOS, e eu não preciso de mais nada, porque já tudo que eu quero funciona aqui, o meu editor de texto é o Edit, que vem no DOS, e eu consigo fazer os exercícios da faculdade, está mais que bom. Esse é o cara que não vai evoluir. Naquela época, eu estava no DOS, mas eu via, acabou de sair o Linux. Hoje Linux está fácil, você baixa uma ISO em qualquer site, você coloca num pendrive, espeta e boota e já funciona tudo. Naquela época, Linux não tinha instalador gráfico, não tinha drivers para tudo, não subia interface gráfica, não tinha wiki, não existia o conceito de wiki, a documentação era toda espalhada, você tinha que entrar no FTP, baixar o binário e descobrir sozinho como faz para funcionar, e mesmo assim eu queria fazer a porcaria do Linux funcionar na minha máquina. Sendo que naquela época eu não tinha pendrive para fazer backup, eu não tinha um outro HD fácil para comprar, não tinha nenhuma loja que vendia fácil. Hoje eu vou no Mercado Livre, se der pau no meu HD eu compro outro, na pior das hipóteses, mas naquela época não tinha a opção. Então, naquela época, todas essas pessoas que viam esses sistemas novos aparecendo e iam atrás de querer saber como funcionava, mesmo sem precisar, são normalmente as pessoas que evoluíram mais rápido. Todo mundo que ficou no mesmo ambiente, funciona nesse ambiente, para mim está mais do que bom. A pessoa que tem a mentalidade do para mim já está mais do que bom é quem vai ficar para trás. Porque existem retardados que nem eu, que estão pensando, já funciona, mas eu preciso fazer funcionar diferente. Eu preciso saber que essa opção é a melhor. E eu vou atrás das outras, nem que seja para justificar que a que eu tô é a melhor, não importa, mas eu preciso saber como as outras funcionam. Eu preciso instalar a minha máquina para saber que funciona. Um exemplo besta, mas que eu fiz no vídeo de hoje, até para dar uma noção, e para você ver como isso vai, eu já tenho mais de 40 anos, então não tenho 20. E mesmo assim, hoje eu fiz um vídeo sobre teclados. Aí eu estava aprendendo esses dias a digitar nessa porcaria aqui, ó. A maioria das pessoas vê um troço desse e fala, isso é desnecessário, eu não preciso disso.
E pessoas como eu falam, eu vou mudar a configuração de todas as minhas teclas de lugar e vou fazer funcionar mais rápido que um teclado normal. E eu vou fazer isso. E é isso que eu vou fazer com tudo que eu mexo. Eu vou pegar o meu código e falar, esse código é o procedimento. Seguiu, funcionou. Não é o suficiente. Eu sei que tem um jeito melhor de fazer. E eu vou pesquisar até achar o jeito melhor de fazer. Então, essa mentalidade é que é a mais importante. E o começo de carreira é mais importante isso ainda, porque você tem zero experiência. Todo mundo que está estudando com você, tecnicamente, para quem está olhando de fora, vocês são todos iguais. Vocês estudaram as mesmas matérias, fizeram as mesmas atividades, têm o mesmo diploma no final. Como é que eu diferencio? Só na turma de 30 pessoas de vocês, por que eu vou escolher o José em vez da Ana? Ou vice-versa? Então, é quem demonstrar que foi atrás de mais coisas antes. É quem já tem um GitHub, quem já tentou fazer um fork de projeto, quem participou de atividades, sei lá, escreveu algum paper, participa de atividades diferenciadas que demonstram que ele tem essa capacidade de ir além do que é o procedimento. Porque o cara que é só do procedimento tem a posição dele, eu já sei que eu tenho que dar um manualzinho para ele, vai seguir passo a passo, e só isso que ele vai fazer. Agora, as posições importantes, eu preciso de alguém que pensa. Alguém que pensa não é alguém que recebe o procedimento e executa sem pensar. É aquele que vai pegar o procedimento e falar, acho que você errou o passo 3 aqui. Eu faria diferente, acho que eu pularia o 2 direto para o 4 e vai dar o mesmo resultado. É esse cara que eu começo a prestar atenção. Eu falo, esse cara, ele sabe do que está falando. Ou no mínimo presta atenção, porque a maioria não presta atenção. Ninguém presta atenção. A maioria não sabe prestar atenção. Ele pega um procedimento e segue o procedimento. Isso não é prestar atenção. Às vezes eu tenho vontade de fazer um procedimento que tem um erro no meio do caminho, de propósito, e eu tenho certeza que a maioria vai ficar, por que não funciona? Por que não funciona? Ele não sabe por quê, ele não consegue descobrir por quê, ele trava, ele simplesmente trava. Então, esse tipo de pessoa vai ter muita dificuldade na carreira de computação, que a carreira de computação é inteiramente tentativa e erro em cima de erro que você nunca viu. Então, você tem que saber passar por isso. A nossa próxima pergunta, do Rafael, tem toda uma contextualização. Eu vou ler aqui para a gente. Nós sabemos que o processo de formação de profissionais na área de tecnologia da informação é profundamente, quase estritamente, tecnicista. Com profissionais que não têm contato com conhecimentos e pautas fora do mundo, entre aspas, técnico, o meio tech se torna reprodutor de diversos problemas da nossa sociedade, como ambientes de trabalho hostis às mulheres programadoras, aplicações de IA de reconhecimento facial que são bem menos eficientes ao reconhecer rostos com feições de pessoas não brancas e etc. Sabendo disso, como você acha que a falta de contato com conhecimentos de outras áreas afeta o profissional de tecnologia hoje? Não está errado, de fato isso acontece. Eu, felizmente, tive a sorte de não trabalhar em ambientes tóxicos que o pessoal tem preconceitos. Por exemplo, eu sou japonês, então todo mundo que é asiático já passou por momentos, especialmente na escola, de ser o cara que fica relegado ao canto. Todo mundo só precisa da gente quando vai fazer trabalho em grupo. Então isso é uma coisa que acontece o tempo todo, e pelo menos nos ambientes de trabalho que eu passei, todo mundo era razoavelmente bem profissional mesmo, dentro do trabalho, óbvio, fora do trabalho, happy hour e tudo mais, a gente faz brincadeira assim, mas eu não tive a experiência de trabalhar num lugar que você fica, caramba, eu não aguento mais trabalhar aqui porque as pessoas são horríveis ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei dizer no mercado como um todo. Eu já ouvi muitas histórias, especialmente fora dos grandes mercados, porque o que acontece? Nos grandes mercados, tipo São Paulo, talvez Rio de Janeiro, os grandes centros, como a gente tem muita competição entre empresas, a empresa que mais maltrata funcionário vai perder eles, porque a gente tem 10 outras opções querendo contratar. Então, aqui em São Paulo, se você tiver um ambiente desse, você é louco. Você não vai sobreviver, sua empresa vai falir. Porque é só você ver as empresas que estão do outro lado da rua e você já vai saber que tem uma opção melhor. Então, é muito difícil acontecer. Por outro lado, por exemplo, a CodeMiner, ela abriu
escritórios em vários lugares do Brasil, não por causa de clientes, mas para eu conseguir contratar boas pessoas, porque as boas pessoas não estão só em São Paulo, elas estão no Brasil inteiro. Então eu tenho escritórios no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, mesmo São Paulo tem no interior. Então são lugares que não tinham nenhuma empresa igual a minha. E não foi nem porque eu escolhi assim. Por acaso, eu caí num lugar desse. Tem até umas cidades dessas que eu sei que as empresas pequenas que tem ao redor, eles trabalham em conluio. Então, a cidade é tão pequena e só tem 2 ou 3 empresas, aí os donos, entre eles fazem um acordo, eu não contrato de você, você não contrata de mim, se um cara sair de mim, você não contrata ele. Então, eu sei que tem lugares assim, porque aí eu entro num lugar desse, e aí vem todo mundo para mim, porque eles não aguentam mais trabalhar com esses caras. Então eu acho que acontece muito de ter empresas desse tipo que se acham no direito de maltratar funcionário, pagar mal, não querer contratar mulheres e coisas do tipo, porque eles estão num mercado que só tem ele. Isso acontece muito onde você tem só empresa pública, por exemplo, porque não tem um ecossistema ao redor. Então, ou você trabalha com aquela única empresa que faz os projetos, ou você não trabalha para ninguém. Então, isso era muito comum, ainda é em muitos lugares do país, e eu sei que ainda é hoje. Então, eu já ouvi histórias de poucas semanas atrás, não é de 2 anos atrás, nesse nível. É aquele cara que te obriga a ir no escritório para sentar atrás de você para poder ver o que você faz do seu monitor o dia inteiro. É um nível tão ridículo de microgerenciamento que eu não consigo entender como que esses caras sobrevivem. A porcaria da porcaria. A vantagem hoje em dia é que, principalmente agora durante a pandemia que se mostrou mais, mas isso não é uma novidade, já existia desde antes. Trabalho remoto é uma coisa que existe já há muito tempo. Eu fui freelancer pela primeira vez em 2007, quando quase não existia gente fazendo freelancer para fora do Brasil. Então, eu tive que descobrir o caminho das pedras sozinho naquela época. Hoje em dia, tem milhares de pessoas fazendo isso. Então, você sempre tem a opção de você, mesmo se você não mora num grande centro, de poder trabalhar remotamente para empresas que estão contratando. Ainda mais agora que a demanda está alta, então várias empresas que eu tenho contato nesse ecossistema estão contratando gente em todos os lugares, aonde puder. Então a empresa está se adequando à pessoa estar no Acre, não importa, ela vai dar um jeito de fazer você trabalhar. Então hoje em dia você tem mais opções. Você vai ter mais opções se você souber mais de uma língua. Por exemplo, inglês, aí você pode trabalhar para a Europa, Estados Unidos, sem sair do Brasil. É desnecessário você ter que fazer uma mudança. E quanto à parte de problemas que se gera, que a gente identificou agora, tem que lembrar o seguinte. Por exemplo, um caso que ficou icônico é esse de machine learning ou deep learning, que reconhece mais rostos ocidentais ou pessoas brancas do que pessoas negras, até do que qualquer outra raça. Mas isso é por causa do seguinte. Esse problema só existe se o seu produto faz sucesso. Porque no dia 1, que você não tem dinheiro e você não tem nada, você só tem basicamente sua própria cara para usar de referência. Então, dependendo se você for uma pessoa, um homem branco, você vai ter mais de referência, talvez, esse banco de dados. E o banco de dados vai aumentando à medida que esse produto vai fazendo sucesso. Daí você vai poder... Machine Learning e inteligência artificial Deep Learning, ela precisa de uma quantidade massiva de dados. Empresas do tamanho de um Google, Facebook e tudo mais, têm storage para isso, processamento para isso e tudo mais. Empresas que estão começando dependem ou de pegar bancos de dados de terceiros ou de criar o seu próprio, que custa extremamente caro. Aí não é uma questão de preconceito, necessariamente, é uma questão só de que ele não tem dinheiro para ter um banco de dados de tudo. Então, existe esse problema. Não dá para resolver o problema de 100% de todo mundo se você não tem dinheiro. Então, um Google da vida, aí sim, eles não têm desculpa. Então, eles já têm o tamanho para isso. E à medida que as pessoas vão notando isso e vão começando a levantar essas questões, eles naturalmente vão melhorando o sistema, porque é do interesse deles fazer isso. Não existe nenhum manifesto escondido lá dentro, você só vai colocar pessoas brancas aqui dentro. Não existe, não faz nenhum sentido existir isso, porque todo mundo no final precisa ter lucro, precisa ter a maior quantidade de pessoas possíveis, ninguém quer fazer isso por maldade, a menos que você seja um autocrata num país bizarro, sei lá, tipo na Rússia. Mas se você está num lugar que nem aqui, Google, Facebook, Microsoft, eles têm o interesse de aumentar ao máximo possível. Eu estava vendo um exemplo agora, que eu jogo bastante videogame aqui atrás,
E aí o pessoal lançou recentemente um jogo que eu gosto muito, que é o Forza Horizon. Forza Horizon, ele está na versão 5. Então ele veio crescendo ao longo dos anos. Ele chegou finalmente num ponto, agora na versão 5, onde eles têm equipe, têm investimento, eles já sabem que vão ganhar dinheiro e tudo mais, e começaram a colocar coisas que facilitam mais gente entrar. Por exemplo, agora todos os tutoriais, que antes era só vídeo, quem era surdo, por exemplo, não conseguia acompanhar. Então agora eles têm linguagem de Libras e tudo mais como opção para quem quiser aprender sobre o jogo durante o jogo, porque antes não tinham como. Então hoje você começa a ter esse tipo de ação, porque o objetivo, e aqui, óbvio, todo mundo quer ser bonzinho, mas não é só ser bonzinho, a Microsoft quer mais gente, porque ele já tem uma quantidade grande de gente, para onde que eu expando mais? Para populações que eu não atingia. Então eu vou dar um jeito de atingir essas populações. E isso se torna um benefício também, esse é o efeito colateral. Então, a gente sempre, todo mundo que tem a cabeça minimamente de empreendimento quer aumentar o público o máximo possível. Não é do interesse de ninguém excluir populações. Quando uma empresa não incluiu alguém, não foi porque ela não quis, foi ou porque ela não soube, não teve dinheiro, não teve a prioridade, assim por diante, mas agora ela vai ter, porque agora esse mercado se manifestou, ela tem interesse e as pessoas se manifestam bravas com algum produto, porque ela gosta do produto, que ela gostaria de estar incluída lá. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Isso acontece em todos os produtos. Então, empresas que têm essa mentalidade mesquinha, preconceituosa e tudo mais, são empresas que vão tender a morrer. Elas vão morrer, é uma questão de tempo. Porque todas as outras já estão indo na outra direção, porque a gente quer aumentar espaço, a gente quer aumentar. Ninguém quer... Por exemplo, agora falta programadores. Você acha que alguém vai ficar escolhendo, eu vou escolher você porque homem e eu não vou escolher você porque mulher? Não, a gente quer todo mundo. A gente não tem, tá faltando bons programadores. Não interessa de onde que você é. Se você for um bom programador, todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, as empresas que ainda têm mentalidade antiga, de cidade do interior, com monopólio da região, eles vão morrer. Eles vão morrer. Eles merecem morrer, aliás. Eu já vi vários deles, eles merecem morrer. E as pessoas têm que começar a ter ciência de que existem outras opções. E agora a gente que é pessoas como eu, que são de São Paulo, de grandes capitais, a gente já tem internet de banda larga faz muito tempo. Em vários outros lugares do país, ainda tem lugar que está chegando agora. Então isso é um outro problema, que é de infraestrutura. A inclusividade não chega porque não chegou a infraestrutura até o lugar. Tem lugares no país que eu não consigo ir porque não tem voo para eu ir, por exemplo. Tem lugares que eu gostaria de ir para ver se dá para montar escritório, mas para eu ir, eu preciso fazer uns 3, 4 ponte aérea de avião, porque não tem linha que chega. A malha aérea do Brasil é uma bizarridão absurda. Todos os órgãos reguladores do Brasil são lixo. Órgão regulador de linha aérea é um lixo, órgão regulador de telecomunicações é um lixo, nenhum deles funciona direito. Eu sinto muito para quem mora em regiões afastadas do país que tem dificuldade com infraestrutura, mas é um lixo. E, infelizmente, eu gostaria de ir em vários outros lugares para estender os negócios e tudo mais, e eu não consigo porque falta infraestrutura. É nesse nível bizarro que a gente está hoje em dia. Mas eu acho que é importante notar que isso vem mudando, a demanda existe. Então a gente quer, todas as empresas querem estender e a gente vai querer chegar em todos os lugares possíveis, e não só eu, como qualquer outra grande empresa, eles têm uma prioridade muito grande de ir até onde der para ir, porque o mercado cresce. Enquanto ele crescer, a gente vai querer crescer e trazer todo mundo para dentro, não importa quem seja. Próxima pergunta que a gente recebeu aqui para o Fábio, vamos repassar. Do Carlos, como o subsistema Windows para Linux, WSL, de fato é usado na indústria? Como de fato, eu diria que hoje é um nicho, tá? É bem pouca gente que usa. Eu uso, então eu gostaria de imaginar que muita gente usa, e inclusive isso é uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado, que às vezes a nossa ferramenta favorita a gente acha que todo mundo devia usar, mas a maioria não usa. Então, hoje, na prática, ou o cara usa Windows puro, ou ele usa Mac puro, ou ele usa Linux puro. O WSL saiu de beta faz pouquíssimo tempo. Para quem não sabe, WSL é uma forma de você rodar Linux em cima do Windows sem fazer dual boot. Na prática, é como fazer um ambiente emulado.
Então ele não tem muita entrada ainda, porque em computador fraco ele não roda. Então eu já vou deixar muito claro isso. Quem tem computador fraco, ele não roda. Ele roda lento. Então você não vai querer usar ele no dia a dia para trabalhar. Então ele já exige um corte de máquina que não é o mais barato. Então, essa categoria que precisa usar a máquina um pouco mais barata, mas e não tem como comprar da upgrade tão rápido, ele vai preferir, no mínimo, fazer um dual boot se precisa trabalhar. Então, ele vai fazer um dual boot de Linux para trabalhar e botar no Windows para jogar o LoL dele no fim de semana. Isso vai acontecer. E quem já está na categoria que tem máquinas para cima, já usa coisas como o Mac, que é uma máquina cara, extremamente cara, não é uma máquina barata. Então, mas muita gente gosta de usar Macs. Existe muito mais gente usando Macs hoje em dia. Então, hoje existe muito mais gente usando macOS do que o WSL. WSL é 1% do mercado de Mac, que já não é 5% do mercado de Windows. Então, ele é um nicho desse tamaninho. O Lucas escreveu: vale a pena já investir tempo em estudos sobre blockchains e cripto? Investir tempo para aprender coisa nova sempre vale. Aí eu até vi aqui uma pergunta, vou dar um gancho, que alguém perguntou sobre o Web3, o que eu acho sobre o Web3. Eu não tem nada de prático ainda hoje em dia em Web3. Então eu já vou deixar muito claro isso. Blockchain, ele é um banco de dados lento. Mas isso parece a resposta sim, mas ele é um banco de dados que eu consigo garantir que o que está escrito lá dentro não foi adulterado. Isso é importante, é extremamente importante. Tecnicamente falando, é só isso. As aplicações em cima disso é que aí vão gerar controvérsias. Em cima de um banco de dados lento, que ele é lento porque eu garanto que o que foi escrito não vai ser adulterado, me permite uma infraestrutura que eu posso fazer aplicações como criptomoedas, como NFTs, como até a tal Web 3.0. A promessa do Web 3.0 é mais interessante do que a parte técnica. A parte técnica ainda não evoluiu o suficiente para cumprir as promessas que o Web 3 está dizendo. Isso eu não vejo acontecendo tão cedo. Então não é uma coisa que, por exemplo, se você me perguntasse, eu deveria focar a minha carreira nisso, eu ia ficar com o pé atrás. Mesmo porque tudo que é de blockchains, criptomoedas e tudo mais, um cara que é formado em ciências da computação deveria conseguir entender a infraestrutura em um fim de semana. Não é um troço tão difícil assim. Eu não estou dizendo que você vai saber todas as linhas de código que estão por trás do Ethereum ou qualquer coisa do tipo, mas todas as peças fundamentais para entender as tecnologias de blockchain, Web 3.0, NFT e tudo mais, todo mundo que é formado em ciência da computação tem a obrigação de saber como funciona. Não é um troço que você vai gastar 2 anos para saber, não. É uma coisa que você vai gastar 1 mês. Não é mais do que isso. Se você estiver gastando mais do que 1 mês para saber como funciona, como que escala, qual é a performance, como são os casos de uso, como que eu faço uma aplicação em Solidity em cima e tudo mais, você está muito lento, muito lento. Não é um troço difícil, não é um troço que é para ser assustador. Ele não é mais difícil de entender do que aprender um Node.js, um Django, qualquer coisa do tipo. Óbvio, qualquer um desses frameworks, para aprender os primeiros 20% dele, que vão resolver 80% dos problemas, é fácil. Um curso de 1 semana você aprende a fazer isso. Para aprender os últimos 20% avançados, você vai precisar de 80% do conhecimento que você não teve, que aí é vasculhar dentro do código-fonte, saber por que aquela função tem aquele gargalo. Então, aí é o nível avançado. Então, blockchain é a mesma coisa. Para aprender a primeira etapa, que vai resolver 80% dos casos de uso, para entender como funciona o ecossistema, as transações e tudo mais, é muito rápido, é muito rápido. E para começar, esquece canal de YouTube que fala de criptomoeda. Não veja nenhuma. 99% é um lixo. Então, eu recebo, às vezes, spam para entrar em grupo de Twitter, Telegram, essas coisas todas. Eu bloqueio todos, reporto todos. É um lixo. Então, não assistam nenhum, especialmente aqueles que falam, vamos saber em qual moeda apostar ou não apostar. É um lixo. Lixo. Não recomendo nenhum. Absolutamente nenhum. Agora, vamos aprender a parte técnica.
A parte técnica, existe um troço chamado GoEthereum. O Ethereum existem várias versões da máquina virtual do Ethereum, feitas em C++ e outras linguagens, tem uma feita em Go. Você pode baixar o GoEthereum, subir múltiplos nós, então é computação distribuída. Você pode gerar um blockchain local que só roda na sua máquina, que não depende da criptomoeda Ether, ele só roda uma rede distribuída e você vai ter o equivalente a um banco de dados local de blockchain. E em cima dele, você pode escrever aplicativos numa linguagem chamada Solidity. Solidity é muito parecido, entre aspas, com um TypeScript. Não é bem um TypeScript, mas é parecido. E o conceito todo de Web 3.0 é que você vai ter múltiplas máquinas rodando esses servidores de Ethereum que se comunicam entre si e sincronizam, e é computação distribuída. Você vai ter essa matéria na ciência da computação, chamada computação distribuída. E, basicamente, você vai conseguir rodar aplicações em máquinas diferentes. Em vez de você instalar em um servidor e saber que naquele IP está a sua aplicação, você vai jogar isso nessa rede distribuída e você não sabe quem vai estar rodando. Esses são os mineradores. O minerador é o cara que resolve um problema matemático e executa esse seu código Solidity na máquina dele e cospe o resultado. Então, o Web 3.0 é como se você pudesse ter a Amazon fora da Amazon. Essa é a promessa, é uma puta promessa gigante. É impossível de ter isso agora. Não vai rolar. A performance é muito abaixo, porque você precisa garantir que quem está rodando não está roubando, ele não está manipulando dado, nem nada disso. Por isso, para garantir isso, ele não pode ser tão rápido. Então isso não vai acontecer tão cedo. Não, a ideia toda de você ter a Amazon distribuída e tudo mais é possível teoricamente daqui a não sei quantos anos, não vai ser agora, está longe, longe, longe. Mas mesmo sendo lento, isso é importante, isso resolve muitos problemas reais hoje. Então, hoje, se um governo quisesse, é possível substituir o sistema de cartórios por blockchain. Isso é possível. Isso é extremamente possível. Cartório é uma das coisas mais inúteis já inventadas na burocracia. Ela não tem um papel importante, ela só existe por existir. É completamente inútil a existência de qualquer cartório. Todas elas poderiam ser substituídas por um blockchain, porque aí eu não preciso acreditar que um governo centralizado está controlando aquele dado da forma correta. Esse dado está totalmente fora do controle de um governo. Isso é a parte importante, que esse banco de dados ninguém consiga adulterar, incluindo um governo. Porque se um governo puder adulterar esse dado, esse é um banco de dados normal, é uma porcaria, não serve para absolutamente nada. Então, a grande vantagem de um blockchain é que eu posso fazer uma rede, por exemplo, entre diversas empresas que precisam atuar no mesmo setor. Eu tenho um projeto de um cliente que trabalha na área de blockchain, não de criptomoeda, que eles trabalham na área de advertising. Advertising é interessante por causa do seguinte: eu que sou cliente, faz quando eu sou a Nike, eu contrato uma agência para fazer uma campanha publicitária digital. Aí essa agência, ela tem as contas dela no Google, no AdSense, no Facebook Ads, Instagram Ads, blá, 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 blá. E no final, só eles têm acesso a esses dados e eles fazem um relatório em PDF e mandam para a Nike. Ó, você investiu 10 milhões de dólares, essa sua campanha deu esse resultado aqui de 100 milhões de pessoas que deram view, não sei o que, mas é uma informação arbitrária, que eu como Nike, tenho que acreditar na agência para saber se realmente foi aquele resultado. Em vez disso, esse cliente meu que eu trabalho, eles trabalham com os brokers de advertising para pegar esse bloco de dados, de cliques mesmo, reais, e aí os mineradores dessa rede assinam esse bloco de informações, então é como se eles estivessem fazendo uma auditoria. Aí quando a agência faz o relatório, ela linka de volta para esses dados crus que estão no blockchain. Então se agora a Nike, a agência, eu confiava nela, mas agora ela fez alguma merda que eu não confio mais, eu quero auditar os dados históricos. Agora esses dados eu posso ir no blockchain, eu posso baixar de um banco de dados que não está no blockchain os dados. O que está lá é só a impressão digital dos dados crus, que são os gigabytes ou terabytes de dados, mas que vão estar em algum outro lugar. Agora eu posso baixar esses dados,
com a impressão digital do blockchain, eu posso garantir que esse dado é o dado correto, não adulterado, e eu posso rodar o meu script ali em cima para auditar os dados do passado e ver se isso realmente funciona. E isso é feito hoje por auditorias. Auditorias fazem esse tipo de coisa. É para isso que serve uma empresa como a Pricewaterhouse, que eu acabei de falar, é para isso que serve várias dessas grandes empresas, Accentures, que fazem a auditoria. A auditoria parte de um pressuposto que eu tenho dados que eu posso confiar. E para confiar nesses dados, eu não posso que alguém me diga, não, confia que eu garanto. E é isso que faz um cartório. O cartório é o cara que diz, confia nesse papel porque eu registrei aqui no meu caderninho que esse papel é válido. Eu não preciso do cartório. O cartório é inútil, basta ter um blockchain. Eu só preciso fazer uma assinatura digital daquele dado. E agora qualquer um pode guardar aquele dado que eu posso baixar depois e só checar com a impressão e eu sei que está correto. E para isso serve um blockchain. Então, eu acho que esse conceito principal é muito importante porque tem aplicações reais que não tem nada a ver com criptomoedas, que não tem nada a ver com NFTs, que não tem nada a ver com Web 3.0, mas resolve casos reais hoje. Então, isso é uma área de estudo bacana, tem pessoas, tem empresas que estão realmente usando, tem áreas de logística, pessoal de farmacêutica, que nem eu falei agora de advertising, que eu tenho um projeto real rodando. Então, existem aplicações que não têm a ver com especulação financeira, que resolvem problemas reais e eliminam burocratas que são inúteis no meio desse caminho. Bom, a gente já está se aproximando aí do teto da nossa reunião aqui com o Fábio, nosso bate-papo. Então, vou encaminhar uma última pergunta, tá? É a pergunta da Sara. Como aprender a ser autodidata, conciliando faculdade, trabalho e estudos complementares? Então, isso é difícil, né? Autodidata é aquele negócio que não existe um checklist de como ser um autodidata. Ou você é ou você não é. E isso tem muito a ver, e essa parte mais difícil, porque também não tem como explicar, que é a tal da disciplina. E eu também não sou uma das pessoas mais disciplinadas, tá? Vamos deixar muito claro que não quero passar a imagem de que, nossa, o Akita deve ser o cara que acorda às 7 da manhã e faz tudo direitinho. Porra nenhuma. Se vocês me acompanham em rede social, no Instagram, vocês vão descobrir que eu sou o cara que mais vara à noite, que tá sexta-noite editando vídeo e quer jogar videogame, e quer ler livro e quer fazer não sei o quê. Isso acontece com todo mundo. Não tem jeito. Das duas, uma. Eu só consigo imaginar duas formas. Ou você é um cara disciplinado, que você consegue dar uma ordem para você mesmo e falar, quando chegar 7 horas da noite, eu vou parar de jogar videogame e dali eu vou até as 9 eu vou estudar, aí depois eu vou fazer minhas tarefas domésticas, vou dormir 11 horas da noite, vou acordar de novo 7 horas da manhã. Existe o cara que é assim, e esse é o melhor jeito. Eu não sou esse cara, mas se você consegue ser assim, esse é o melhor jeito. Ou você vai ser que nem eu, imbecil, que vai varar à noite, que vai tomar Red Bull como se não houvesse amanhã, que vai deixar as coisas importantes para a última hora e vai fazer correndo. Isso vai acontecer até você conseguir criar um ritmo pessoal que você aceita como sustentável. Isso vai depender de cada pessoa. Tem gente que simplesmente não consegue priorizar. Isso aí é um outro problema. É o cara que prefere gastar o tempo dele, ele prioriza, por exemplo, ir numa festa, ou prioriza ficar no chat, ou ficar o dia inteiro no TikTok, não importa. Ele não consegue subir na lista dele que ele deveria estudar, deveria trabalhar, deveria fazer alguma atividade que não é só literalmente perder tempo. É o cara que fica a semana inteira só maratonando Netflix e não consegue fazer outra coisa. Então é patológico, já é um outro problema. Mas dentre as pessoas que têm muitas coisas para fazer, aí você tem as que são disciplinadas e as que vão na força bruta. E na força bruta tem aqueles que conseguem, pelo menos, vou dar um exemplo. Exemplo besta aqui, eu estava comentando o pessoal no Instagram esse fim de semana. Eu estava editando o vídeo que eu soltei hoje. Aí era sexta-noite, e aí eu fiquei lá, eu vou terminar de editar esse vídeo, ou eu vou jogar o jogo novo que acabou de sair e está já instalado no meu PS5 e está aqui coçando para eu jogar ele. E aí eu decidi que era sexta-noite, falei, vou ficar até as 4 da manhã, eu terminei de editar o vídeo, daí eu dormi, e aí eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi jogar o meu jogo. Mas no caso foi o Gran Turismo 7, para quem perguntou. Elden Ring foi no carnaval, graças a Deus. Mas
não tem um jeito certo. Você vai ter que fazer escolhas difíceis, e essa é a parte difícil. Aí o problema de ser autodidata é que não é um negócio que você só pode fazer uma vez por mês. Isso não é ser autodidata. Autodidata é você ter a coceira, mesmo quando você está jogando videogame, você sente que eu vou dar uma pausa, voltar para o computador e tentar resolver de novo aquele problema. Se você não tem essa coceira, não vai adiantar. Você quer resolver aquele problema que você estava estudando. Aí depois que você resolve, você tem aquela satisfação. Ok, agora eu posso me dar o luxo de jogar 2 horas de Elden Ring, por exemplo. Mas você não pode ser o cara que prioriza só o jogo, por exemplo. Se você prioriza só o jogo, essa é a sua prioridade. Vai virar streamer. Não sei. Mas você tem que saber dividir. E saber dividir é fazer uma escolha difícil, que é parar de fazer a coisa que é legal de fazer, que você gosta, que te dá a dopamina que você precisa, que é ficar no seu Netflix maratonando. Você tem 20 capítulos para assistir, assiste 5. Pausa, gasta 4 horas estudando, assiste mais 5. Gasta 4 horas estudando, assiste mais 5. E vai fazendo isso ao longo da semana. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você vai ter que aprender a criar formas pessoais de tornar as suas atividades mais eficientes. Você vai começar a deixar de fazer coisas que gastam a maior parte do seu tempo e não te dão um retorno, seja de conhecimento ou seja financeiro. Isso normalmente inclui todas as coisas que são o seu lazer. Só que a maioria das pessoas hoje em dia transformou o lazer na parte principal da vida dela. E aí ela vai ter dificuldade de fazer tudo. Tudo. Então, às vezes você vai ter que virar à noite. Mas virar à noite porque vale a pena. Não toda hora, porque virar à noite só por virar à noite, isso a gente chama de incompetência. A pessoa que só vara à noite o tempo todo é incompetente. De vez em quando, ainda não. Agora, toda vez é incompetente, porque ele não consegue priorizar o que precisa, ela não consegue cortar o que não precisa, ela não consegue fazer a escolha difícil. Então, tem que lembrar disso. Eu, no começo de carreira, varava muita noite, porque eu era um incompetente. Ao longo da carreira, eu fui aprendendo a não ser incompetente. Então, você tem que ter em mente, ok, eu varei 3 dias seguidos. Já teve vezes que eu varei 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Foi tipo sexta-feira até segunda-feira sem dormir. Não é prático. Não vai te dar um bom retorno. No domingo o seu código tá uma bosta. Aí quando você finalmente dorme capotando, desmaiado, na segunda quando você acorda, você fala, por que eu escrevi esta merda? Aí você tem que apagar metade do que você fez no domingo. Então, é incompetência. Varar à noite não é sinal de competência. Varar à noite é incompetência. Então, por isso que, por exemplo, no meu trabalho hoje, eu falo para todo cliente, eu não permito que você peça para os meus funcionários fazerem hora extra. Eu não permito. Não permito. Em raríssimas exceções, naquele dia que tem que subir um troço em produção muito importante, nessas raríssimas exceções, e eu vou cobrar o dobro. Sempre. Eu já falo para o cara de antemão, se você precisar da hora extra, é bom que seja muito importante, porque eu vou te cobrar o dobro. Porque eu vou pagar o dobro para o funcionário também. Porque todo mundo precisa ter as 8 horas que está disponível, mas ela precisa ter as 8 horas dela para fazer as coisas dela. Que é estudar, que é se divertir, que é jogar um videogame, qualquer coisa do tipo. Se eu crio um ambiente de trabalho, que a pessoa tem que ficar o dia inteiro varando noite, e isso é constante, você vai dar burnout na pessoa, ou se ela aguentar, ela vai estagnar, vai começar a fazer besteira, porque ela está cansada, vai começar a fazer código ruim, vai entregar porcaria, que vai gerar mais hora extra, e aí isso vira um ciclo negativo, você nunca sai dela. Então, você precisa dormir, não tem jeito. A dica principal para quem não acredita nisso, você precisa dormir. Você precisa dormir. O seu cérebro não funciona varando noite. Uma vez na semana, quando precisou muito, vale a pena. Sempre não faça. Não compensa, o resultado no final é uma merda, as horas que você gastou, você vai ter aproveitamento de 30% daquelas horas. Então, para você conseguir ter um aproveitamento de 2 horas, você vai ter que ficar 6 tentando fazer, em vez de ter dormido 4 horas e aí focado em 2 horas para fazer tudo direito. Não vale a pena. Se você vê qualquer pessoa que se vangloria de estar varando noite todos os dias, ele é um incompetente, não siga essa pessoa. Pessoal, a gente recebeu muitas mensagens, muitas perguntas. Infelizmente, não vai dar conta, não vamos dar conta, né,
de tudo. O teto de horário do nosso bate-papo aqui já está chegando, a gente vai ter uma outra atividade à noite, a gente já convida vocês para retornarem com a gente mais tarde, às 19 horas. E sinal que o bate-papo foi muito bom, né? Teve muita informação, o Fábio falou bastante. E eu queria, então, agradecer, o Centro Acadêmico, aliás, como um todo, né? Agradecer em nome do curso de Ciência da Computação da FCT Unesp, pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade de vir aqui, trocar experiências e conhecimentos, tá, Fábio? E se o Centro Acadêmico quiser mais alguém aí se expressar, dar mais algum repasse, para a gente também abrir para o Fábio, se ele tiver mais algumas considerações, as últimas considerações para fazer. Eu que agradeço, eu espero que tenha dado para dar alguns insights na cabeça de vocês. Eu lembro da época que eu entrei na faculdade, o caminho que vocês vão pegar agora vai ser, já aviso de antemão, não vai ser fácil, vai ser frustrante, você vai ficar repensando a vida todo fim de semana, vai ser aquela rotina de será que eu devia ter feito isso, será que eu devia ter feito outra coisa, eu vejo gente fazendo A, fazendo B, você precisa parar de tirar tanta atenção ao redor e começar a prestar mais atenção no que você quer fazer. Se você nem gosta de computador, isso é um problema. Se você pelo menos gosta de programação, se toda vez que você resolve um problema de programação, você sente a satisfação disso, é isso que tem que ser o seu drive para continuar. A parte teórica vai ser um saco. Eu vou te dizer, nossa, eu detestava, continuo detestando cálculo, álgebra, todas essas porcarias, eu detestava. E são úteis, é uma desgraça porque essa porcaria é útil. Hoje, depois de mais de 25 anos que eu fiz faculdade, ainda é útil. Eu sinto ter que dizer, mas essa porcaria é útil. É horrível. Eu tive que reestudar várias dessas coisas anos depois, porque eu não prestei atenção na faculdade, eu dei meus pulos. Eu, inclusive, não cheguei a terminar. Então, muitas das coisas que eu não vi nos últimos anos, eu tive que ler sozinho depois. Então, teria sido muito mais fácil se eu tivesse na faculdade estudado isso, mas eu tive que estudar depois. Aí foram as noites que eu varei, por exemplo, que fez falta. Então, que nem eu falei, tem o jeito brute force e tem o jeito, se você pode, faça. Tem gente que não pode. Lembra que para todo mundo que hoje tem condições de fazer uma faculdade, tem um monte de outras pessoas que gostariam de fazer, mas não podem. Elas não têm a escolha. Então, vocês já estão num patamar diferenciado só por causa disso. Então, eu sei que vai ser difícil, vai ser chato pra cacete, mas a recompensa para quem aguenta até o final sempre vai ser maior do que quem desiste pela metade. Não tem jeito. Obrigada, Fábio. E para aqueles que ainda têm muitas dúvidas, vai lá no canal do Fábio Akita, procura lá no YouTube, e a gente sabe que ele trata de muitos assuntos que foram pertinentes aqui, que acabaram sendo recorrentes nas perguntas, que são questões sobre aprendizagem na nossa área, né? E aí eu sei que o Fábio ele tem dicas valiosas em relação a como lidar com os estudos aí. Calouros, inclusive, fiquem atentos. Inclusive, tem uma playlist no canal que é chamado só Carreiras, que é justamente assuntos não técnicos, que eu falo de mercados, faculdade, aprendizado, uma série de começando na carreira, como eu comecei, uma série de itens desse tipo que, para quem está no começo, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Certo. Queria agradecer também a presença de todos os alunos, da comunidade externa que esteve com a gente no YouTube também, mandando perguntas. A gente já estende o convite aí para a próxima, nossa próxima atividade do evento Code Talk, que vai ser uma palestra com o André Bakers, que ele vai tratar sobre, deixa eu ver aqui, o título da palestra é Descomplicando a Programação, tá? Às 19 horas. No site do evento, vocês conseguem acompanhar as próximas atividades, tá?
Centro acadêmico, tem mais alguma coisa para colocar? Senão a gente encerra aqui.